Pessoal, exercício 39 da lista 4. É parecido com 38 que eu já expliquei no vídeo anterior. Então, primeira coisa que a gente vai olhar. Primeiro, isso aqui, ó, o Vx, que é o que o exercício pede, é um voltímetro ligado aqui em cima. O voltímetro está ligado certo? Ponta positiva para o lado que a corrente está vindo. Então, está ligado certo. Então, resultado, vocês não vão precisar colocar negativo. Vai ser um valor positivo, tá? Fonte dependente, que é um losango, expliquei já. Nesse caso aqui, tem uma diferença. Esta fonte depende de uma corrente Ix. Ou seja, as fontes dependentes, elas podem, a tensão delas, tá? Fonte de tensão, estou falando. Elas podem depender tanto de tensão quanto de corrente também. Neste caso, depende de corrente. Ela tá ligada certo? Vamos olhar, ó. O positivo, a corrente vem para cá, encontra outro positivo. Já era, tá ligado errado. Tá invertido. Então ela se transformou num consumidor também. Ou seja, tá como se estivesse roubando corrente do circuito. Muito bem? Outra coisa que eu preciso passar para vocês aqui, rever com vocês. Vai acontecer uma situação aqui que a gente precisa usar um, um meio na matemática que nós chamamos de sistemas lineares, tá? Então é assim, ó. Qual o valor de x aqui? Vou dar um exemplo de sistemas lineares. Se eu tenho uma equação x mais y igual a 4, eu não consigo achar o valor de x. Para isso eu teria que ter o valor de y, né? Então me obriga a ter uma segunda equação, ó. Então sistemas lineares é isso aí. Você tem duas equações e uma vai ajudar a complementar a outra. Você pode ter mais equações, tá? Mas nesse exemplo aqui são duas. Então como que eu resolvo? Eu pego o valor do y ali, ó, na segunda equação. Vou esperar focar aqui. Pronto. Tá aqui. Eu resolvo o valor do y na segunda equação. Eu tenho o valor igual a 2. E aí eu substituo na primeira equação o valor que eu obtive na segunda. Então aqui está a primeira. Não é x mais y igual a 4? Agora eu já não tenho o valor de 2. O valor de y igual a 2. Então é só substituir aqui, ó. X mais 2 igual a 4. Aí eu consigo obter o valor de x. Entenderam? Então isso aqui é uma coisa que vai acontecer nesse exercício. Você vai ter duas variáveis e com duas variáveis eu não consigo resolver a não ser que eu parta para uma segunda equação. Beleza? Então vai lá, vamos voltar para o exercício. Primeira coisa que eu vou aplicar aqui, a lei de Kirchhoff das tensões. Tá? Então eu pego aqui, como a gente fez no anterior, tudo que for gerador de corrente, eu vou colocar sinal positivo, e o que for consumidor de energia, consumidor aqui de corrente, eu vou colocar sinal negativo. Então vamos lá, o 30 está mandando a corrente X aqui, a fonte de tensão, tá? Então eu vou colocar sinal positivo. Vx é a tensão em cima do resistor de 10 ohms. Resistor é um consumidor, não é? Então, sinal negativo. Essa fonte eu já falei para vocês que ela está invertida. Portanto, ela se transformou em um consumidor. Portanto, sinal negativo. Então, olha só. No final, eu tenho essa equação aqui, ó. Eu vou conseguir achar o valor de Vx? Não consigo. Eu teria que ter o valor de Ix também, duas variáveis numa só equação não dá. Eu tenho que ir atrás da segunda equação, gente. E aí eu vou atrás dessa equação aqui, ó. Ix é igual a Vx sobre 10. Eu vou obter ela através da lei de Ohms.
Facinho, ó. IX é a corrente que passa aqui. Vai ser igual a VX dividido por 10. I igual a V sobre R. Beleza? Lei de Ohms. Vou colocar uma segunda equação, então, aqui, ó. Equação número 2. Agora eu tenho duas equações, igual o exemplo que eu dei do x e y lá. Então, substituindo, terceiro passo. Eu vou pegar, então, a primeira equação, Vx mais 5 e x é igual a 30. E no lugar do ix aqui, eu vou substituir pelo valor, pelo resultado encontrado na segunda equação, que é Vx sobre 10. Tá aqui. Então vai ficar Vx mais 5 vezes Vx sobre 10. É igual a 30. Tá? Eu juntei aqui, multipliquei as duas frações. Ficou 5Vx sobre 10 aqui nesse pedaço. Aqui em cima, continuando. Aqui que eu fiz, eu simplifiquei a fração. Dividi por 5 e dividi por 5. Então ficou 1/2. Então é a mesma coisa de Vx sobre 2. Aqui, ó. Agora, gente, poderia fazer aqui mínimo múltiplo comum para achar a somatória aqui do Vx mais o Vx sobre 2. Mas é só você pensar assim, aqui eu tenho um Vx inteiro e aqui eu tenho metade de um Vx. Então qual que é o resultado? É 1,5 Vx. A soma dos dois é igual a 30. Então, Vx é igual a 30 dividido por 1,5. Resultado final, Vx é igual a 20 volts. Beleza? Então tá resolvido aí, explicado para vocês como que faz o exercício 39 da lista 4. Lembrando que eu precisei usar esse artifício aqui da matemática, que são os sistemas lineares. Falou? Um abraço a todos.